Gente, vamos lá. Esse vídeo aqui é uma prévia sobre o que eu achei da prova, principalmente de história do Enem, mas a gente deve fazer um vídeo mais detalhado e talvez, não sei nem se vai ser essa semana, porque eu acho que quando a gente começa a colocar muito conteúdo assim, mais atrapalha vocês aí que vão fazer mais uma semana de preparação do que ajuda. Mas então eu queria, acho que vim aqui dar essa prévia. Uma das maiores questionamentos que eu vi. Não teve história no Enem. Só eu aqui, olhando por cima, eu fiz já a prova e tal, mas virei aqui, eu já encontrei América pré-colombiana, Era Vargas, Idade Média, Inquisição, que aí pega a Idade Moderna, vocês entenderam? Impérios coloniais, o que remete ao Brasil colonial, século XVIII, né? Século XVIII, então aquela junção com o iluminismo, então aquela questão sobre a medicina. E aí eu falo para vocês, como é que não caiu história no Enem? A questão é que muita gente quer que esse conteúdo de história, a palavra da moda de muito tempo já é o chamado conteudismo. Foi conteudista? Não foi. Foi só interpretação? Não foi. A gente tem que parar com isso, porque conteudismo, toda matéria é embasada em um conteúdo, então tudo tem conteúdo. Agora, o que você não vai ter, que tem muita gente achando que tem, é que era só você ler o texto que você ia conseguir interpretar. Por exemplo, não é assim. Você precisa ter o conteúdo, você precisa saber ler também. Aquela questão sobre os caixeiros de 1880. Tudo bem, tem muita gente que falou assim, vou pela interpretação, porque os caixeiros do texto falam isso. Mas você percebeu que em 1880 é período de crise do Império Brasileiro. Então o que tem a ver com aquilo? Você precisa saber contextualizar. Se você não souber sobre o Império Brasileiro, se você não souber aquele período de crise da monarquia, por que estão acontecendo essas movimentações? Vocês compreenderam? E aí eu entro numa questão que é muito importante. Eu posso ser um professor aqui na internet, que eu vou assumir aqui essa postura de só falar mal e reclamar que não tem história para conseguir seguidores, porque eu sei que tem muita gente que reclama, que critica o Enem e tal. Eu também tenho minhas críticas, eu não acho que foi a melhor prova do mundo, longe disso, mas eu acho que ela também não foi uma surpresa, sabe? Eu poderia ficar aqui jogando nesse time, só para conseguir seguidores. Ou, enquanto professor, eu vou chegar aqui e vou jogar vocês para a realidade. E falar assim para vocês, como eu vou fazer agora, como eu estou fazendo. Estudar história não é por fato, é porque às vezes a gente quer ver só o fato, que é que a questão fala assim, essa questão é de Era Vargas, aí eu sei que é história. Mas teve uma questão sobre o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Você sabe que o DIP era Vargas, mas citou o nome Vargas? Não, mas você sabe que o DIP era Vargas, você contextualizou, você sabe que o DIP trabalha com censura. Você sabe que o século XIX, final do século XIX no Brasil, é crise da monarquia. Por que tem movimentação? Teve movimento republicano, teve abolicionista em 1880. Entender história não é uma questão estática, é entender o andamento da história, as transformações que são feitas. A questão do Dia do Trabalhador, ao contexto histórico, a história nada mais é do que a história da luta de classes. Essa frase de Marx não é utilizada só pela esquerda, pelo contrário, a direita também utiliza, os acadêmicos de direita, porque entendem as transformações da história através de classes sociais, questões dialéticas, e é preciso ter consciência de classes. Vocês compreenderam? Então, assim, eu posso ser um professor que chega aqui para vocês e fala assim, é isso mesmo e vamos reclamar. Ou o seu professor fala assim, precisamos entender mais a história enquanto um processo de transformação. As questões, as respostas não estão explícitas. Você fala assim, essa é uma questão de Era Vargas, senão eu não vou achar que é Era Vargas. Sabe? Tem a citação, as vias abertas na América Latina. Então a gente está falando também sobre povos pré-colombianos, a América pré-colombiana. Então vamos tomar muito cuidado com isso, mas depois eu faço um vídeo com mais calma para vocês. Eu sei, é uma questão muito mais embaixo, a gente precisa mexer, transformar inclusive o ensino brasileiro, com esse novo ensino médio, inclusive, isso passa, né, por isso também. A história, por exemplo, tem sido jogada às traças. Então como é que você quer fazer um Enem onde o novo ensino médio joga a história às traças, joga de escanteio? Eu sei disso, então é uma questão mais embaixo. Mas
A gente pode reclamar que não teve uma diversidade de temas que às vezes a gente queria república liberal, queria isso, queria aquilo, mas falar que não teve história porque simplesmente não está escrito essa é uma questão de Era Vargas, essa é uma questão de Revolução X. Não, a gente precisa olhar para a história e entender a história como um todo, um processo de transformação, tá bom? A gente faz um vídeo melhor sobre isso, mas no geral eu achei que a prova ela foi ok, não foi esperado, tá? Ela foi o que era esperado do Enem. O que a gente queria? Que ela fosse factual, cobrassem datas e nomes da gente, acontecimentos. A gente sabe que o Enem não vai fazer isso pela gente. O Enem não vai abrir e falar assim, ó, vem cá que eu te ajudo, mas não vai dar a mão pra gente. Vambora então, gente.